Capítulo 15. Histórias assustadoras. As novas mulheres do palácio, há muito prometidas, finalmente chegaram. 3 deles foram ao pavilhão Jade. Todos, exceto Mau Mau, pareciam já conhecê-los. Mau Mau observou os 3 recém-chegados e imediatamente pensou: seus nomes não combinam com sua aparência. Mau Mau só se lembrava de coisas que a interessavam, então foi difícil para ela iniciar conversas com as novas garotas por um tempo. Bem, para começar, ela nunca foi muito faladora, então um simples "ei, você" podia funcionar. Havia um problema maior para resolver. Mau Mau, é hora de você voltar para o seu quarto, disse Ingua, com as mãos nos quadris. Disseram-me que este era o meu quarto. Mau Mau respondeu, quase agarrado ao pequeno galpão de armazenamento que lhe foi dado no jardim do pavilhão de Jade. Ela o havia estocado com ferramentas e ervas secas. Ora, ela finalmente terminou de transferi-los de seus antigos aposentos. Isso foi só uma piada, obviamente. Por que você levaria isso tão a sério? Que tipo de exemplo isso daria às novas meninas? Ingua queria saber. Não há problema. Apenas deixe-me ficar aqui. Você não pode. Vamos, as meninas estão olhando para nós. Eles fizeram uma grande cena, Mau Mau agarrado a um poste no galpão e Ingua tentando separá-la dele. A dama de companhia-chefe Ongnia nunca toleraria que 2 de seus subordinados fizessem tal exibição. Mau Mau e Ingua levaram um bom tapa. Mau Mau finalmente voltou para seu antigo quarto. Porém, quando ela viu a quantidade de equipamentos e ingredientes no galpão de armazenamento, Ongnia pareceu finalmente aceitar a realidade. Ela relatou o assunto ao consorte Gyokuyou, e o consorte, sempre interessado em coisas interessantes, riu e disse que Mau Mau poderia fazer o que quisesse com o galpão. Ela tinha que dormir em seus aposentos, mas caso contrário ela poderia fazer o que quisesse. Mau Mau ficou maravilhado com o excelente chefe que ela tinha, mas Ingua, previsivelmente, parecia chateada. Agora ela observava Mau Mau começar a trabalhar alegremente no pequeno prédio. A festa do chá acabou e eles não tiveram mais obrigações até o jantar. Com as 3 novas meninas, a quantidade de trabalho que qualquer uma delas tinha de fazer despencou. Suspirar. Isso não vai funcionar. Aquela observação que Ingua fez, Mau Mau realmente não achava que fosse da conta dela, mas ela disse isso por preocupação com Mau Mau, provavelmente na esperança de que ela começaria a se dar bem com os recém-chegados mais cedo ou mais tarde. Na hora do lanche de hoje, ela também se esforçou para envolver Mau Mau e o novo trio na conversa. Ingua foi atenciosa dessa forma. Mau Mau largou o cogumelo poliporáceo que segurava e olhou para Ingua do galpão de armazenamento. Depois de um momento, ela disse, sinto muito. Eu sei que tenho sido um pouco egocêntrico. É tudo igual para mim, disse Ingua, com os lábios ainda franzidos. Mau Mau observou-a, sem ousar sair de trás da parede. Quero dizer, você pode fazer o que quiser, mas... Ingua se virou para que a parede ficasse entre ela e Mau Mau, e então ela disse, vou te pegar emprestado esta noite, certo? Então ela agarrou a mão de Mau Mau e deu um sorriso bastante intimidador. Caramba! Somos os únicos que estão livres esta noite, Mau Mau. É o momento perfeito. Ela apertou a mão de Mau Mau vigorosamente, obviamente muito entusiasmada. Ela me pegou, pensou Mau Mau, suspirando e olhando para a astuta dama de companhia. Mau Mau foi levada para um prédio em ruínas na parte norte do Palácio dos Fundos. Ela estava preocupada que Ongnia não lhes desse permissão para sair tão tarde da noite, mas ela estava surpreendentemente disposta. Uma pessoa deveria fazer parte desse tipo de coisa de vez em quando, ela disse. Esse tipo de coisas? Mau Mau se perguntou o que estava acontecendo, mas mesmo assim ela seguiu Ingua enquanto eles caminhavam à luz de uma pequena lanterna. A brisa estava quente e desconfortável, e ela continuava ouvindo insetos zumbindo em seus ouvidos, mas não reclamou. Eles pararam na entrada do prédio. Aqui, Mau Mau, vista isso. Ingua estendeu um pano fino. Não vai estar quente? Não se preocupe, você vai se acalmar logo. Vamos lá. Mau Mau ficou perplexa, mas fez o que lhe foi dito. Ingua bateu na porta e uma mulher do palácio apareceu de dentro. Bem-vinda. 2 participantes, sim? Sim, obrigada. É um prazer ter você. Ingua fez uma reverência e Mau Mau seguiu seu exemplo. A mulher que os conheceu sorriu e deu a cada um uma pequena chama, mas pediu que apagassem a lanterna. Ela era linda mesmo na penumbra, mas talvez um pouco mais velha que a média dos habitantes do Palácio dos Fundos.
O interior do edifício parecia tão desgastado quanto o exterior. Não tanto como se tivesse desgastado ao longo do tempo, mas como se tivesse diminuído rapidamente depois que as pessoas pararam de usá-lo. Tinha sido minimamente limpo, mas alguns acessórios eram ruins e o chão rangia. Este edifício foi usado na época do último imperador, informou a mulher. Por mais populoso que o Palácio dos Fundos parecesse agora, na verdade havia mais mulheres aqui durante o reinado do monarca anterior. Mulheres reunidas de todo o país, trancadas aqui para dar à luz um filho para o soberano. Agora, com menos mulheres, este lugar ficava desabitado, embora em momentos como este ainda pudesse ser usado. Mas para que estava sendo usado? Quando chegaram a uma grande sala no final do corredor, cerca de 10 outras pessoas já estavam lá, sentadas em círculo, com os rostos cobertos principalmente por pedaços de pano. Cada um segurava uma chama bruxuleante, dando ao local um ambiente misterioso. O que eles estavam fazendo aqui? O que mais alguém fazia numa noite de verão? Muito bem. Comecemos. A mulher que os cumprimentou sentou-se. Isto. Parecia que ela era a anfitriã. Todo mundo tem sua história pronta. Ela produziu um punhado de galhos para servir de lote. Esta noite, disse ela, vamos saborear 3 histórias para gelar o sangue. A maneira como a luz dançava em seu rosto sorridente a deixava verdadeiramente perturbadora. Evidentemente, Mau Mau teria uma noite de histórias assustadoras. Uma mulher sentou-se em cada um dos 4 pontos cardeais, com mais 2 entre cada um deles. Mau Mau conteve um suspiro enquanto ficava sentada ali com um pano sobre a cabeça, escondendo parcialmente o rosto. A primeira mulher a falar parecia um pouco nervosa, contando sua história de uma maneira tão hesitante que era difícil levá-la a sério. A história em si representava pouco mais do que um dos vários rumores do Palácio dos Fundos, dificilmente o suficiente para fazer o sangue gelar. Quando a segunda contadora de histórias estava prestes a começar, Mau Mau sentiu um golpe vindo da direita. Não poderia ter sido Ingua, que estava sentado à sua esquerda. Noite, uma voz doce sussurrou. Olá, disse Mau Mau. Ela reconheceu a outra mulher, mesmo com metade do rosto coberto. Era Shizui. Com pouca luz, ela não a tinha notado até agora. Shizui, sonolenta, ofereceu algo a Mau Mau. Ela pensou ter sentido o cheiro da praia, então percebeu que era lula seca. Quer um pouco? Shizui perguntou. Sim. Mau Mau deu uma grande mordida, mastigando devagar para não fazer barulho. A segunda mulher contou uma história assustadora perfeitamente normal, mas pelo menos foi uma história assustadora, ao contrário da tentativa da primeira mulher, e ela conseguiu assustar alguns dos participantes. Na verdade, o pano escorregou do rosto de Ingua e de vez em quando ela podia ser vista espiando por entre os dedos. Isso era problema dela, mas ela também ocasionalmente se apegava a Mau Mau. Ela era muito forte para seu tamanho relativamente pequeno, e algumas vezes Mau Mau quase foi estrangulado. Então ela é uma gata medrosa, mas ainda gosta disso, pensou Mau Mau. Não foi tão incomum. Ela provavelmente convidou Mau Mau porque tinha medo de ir sozinha. Mau Mau não gostava muito de encontros para contar histórias como esse, mas pareciam ser amplamente aceitos no Palácio dos Fundos, onde havia tão poucas diversões. Afinal, até Ongnian concordou em deixá-los vir aqui, e Shizui também estava presente, embora Mau Mau tivesse a sensação de que Shizui teria conseguido aparecer com ou sem permissão. E assim foi, até que metade das mulheres contaram histórias. Cada vez que uma das histórias terminava, uma das luzes da sala se apagava, de modo que agora havia metade da iluminação que havia no início. Chegou a vez da 7ª mulher contar uma história. Mau Mau ouvia vagamente, mastigando um bocado de lula. A chama da mulher tremeluziu em seu rosto pálido quando ela começou a falar. Esta é uma história da minha cidade natal. Há uma floresta lá, onde sempre foi dito a todos para não entrar. Dizem que se você fizer isso, você será amaldiçoado e sua alma será consumida por fantasmas. Uma vez, porém, houve alguém que não ouviu. Alguém que entrou de qualquer maneira. Veja, naquele ano a colheita foi especialmente ruim. Não o suficiente para morrer de fome, mas havia uma casa onde o chefe de família acabará de morrer, deixando apenas uma criança e a mãe. Ninguém tinha recursos extras suficientes para ajudá-los e a criança estava constantemente com fome. Um dia, a criança entrou na floresta proibida, pensando que talvez houvesse algo para comer ali, e na verdade voltou com todos os tipos de nozes e frutas vermelhas, que mostrou à mãe, sorrindo. Há muito o que comer lá, disseram a ela. Ela tentou impedir que a criança dissesse mais alguma coisa, mas já era tarde demais.
O chefe da aldeia os convocou e lembrou-lhes de não entrarem na floresta. Depois disso, eles não tiveram escolha senão ficar longe da floresta. Afinal, caso contrário, eles teriam sido condenados ao ostracismo por toda a aldeia. Não importava quanta comida havia ali, eles simplesmente tinham que desistir. Mas então algo muito estranho aconteceu. Naquela noite, algumas pessoas viram uma luz bruxuleante flutuando perto da casa da mãe e do seu filho, e na manhã seguinte, a mulher e o seu filho tinham desmaiado. Os aldeões, com medo da maldição, não se aproximaram deles e em pouco tempo morreram. A criança foi primeiro, antes de a mãe morrer, porém, ela disse: escute. Tenho algo maravilhoso para lhe contar. Ela sorriu ao dizer isso e, ao tentar contar o que quer que fosse, ela morreu. Ainda hoje ninguém na minha aldeia sabe o que ela queria dizer, mas todos ficam longe daquela floresta. Bem, quase todo mundo. De vez em quando, alguém decide entrar de qualquer maneira. E quando fazem, naquela noite, uma pequena chama dançante visita sua casa e rouba sua alma. Ah, entendi, pensou Mau Mau, ouvindo essa história basicamente bastante comum, como se tudo fizesse sentido para ela. Em sua mente, não havia exatamente um susto real, mas todos os outros estavam tremendo enquanto ouviam. Provavelmente foi. A atmosfera da sala foi projetado para causar esse tipo de reação. Ela finalmente engoliu a lula seca, que ficou bem macia, e um novo pedaço foi prontamente oferecido a ela. Você parece muito calma, Shizui sussurrou para ela. Tal como Mau Mau, ela não deu sinais de ter ficado perturbada com a história. Eu acho. Por quê? Eu te conto mais tarde. Revelar o segredo por trás da história que agora apenas estragaria as coisas. Mas muitas vezes essas histórias continham um fundo de verdade. Mau Mau ouviu enquanto as histórias rolavam. Ingua continuou a segurar a mão dela com força, agarrando-a sempre que algo remotamente assustador surgia. No devido tempo, foi a vez de Shizui contar uma história. Mau Mau esfregou os olhos. Ela estava se sentindo letárgica e cansada. Eles não apenas haviam colocado mais de 10 pessoas em uma pequena sala, mas todos usavam perfume abundante, talvez constrangidos com qualquer odor corporal. Mau Mau, com seu faro apurado, estava ficando um pouco embriagado com o aroma. Enquanto isso, Shizui tirou o pano da cabeça e segurou a chama perto do rosto. Ela sempre pareceu jovem devido à sua altura, mas suas feições equilibradas assumiram uma certa autoridade imponente sob a luz dançante. Esta é uma história que vem de um país muito a leste, disse ela, baixando a voz infantil para causar efeito. Gradualmente, ela deixou de soar como uma jovem e começou a lembrar Mau Mau de uma contadora de histórias veterana. Nesta terra viveu um monge famoso. Um dia, o senhor da província vizinha morreu e o monge foi realizar o funeral. Esta história é sobre sua jornada para casa. Havia 2 cadeias de montanhas que o monge teve que atravessar no caminho de volta ao seu templo. A viagem era impossível de ser feita em um único dia, então o monge seria obrigado a encontrar alojamento para passar a noite. A caminhada foi fácil. O tempo estava bom e a distância passou rapidamente, e finalmente o monge decidiu passar a noite no templo de outro monge que ele conhecia. Pensando que a viagem de volta seria tão agradável quanto a ida, o monge ficou surpreso ao descobrir que seus pés estavam estranhamente pesados no caminho de volta. O sol já estava se pondo antes que ele tivesse percorrido 2/3 da distância que esperava, e ele não estava nem perto do templo onde planejava passar a noite. Este monge estava observando restrições particularmente rigorosas, por isso não tinha servos nem cavalo. Parece que fiz um julgamento errado. Ele estava em uma ampla planície cheia de grama dos pampas e podia ouvir cães selvagens uivando ao longe. Se ele tentasse acampar, eles poderiam atacá-lo. Então o monge acelerou o passo e logo chegou a uma velha choupana de camponês com telhado de palha. Ele correu até a porta e bateu. Perdoe-me. Tem alguém em casa? Do casebre surgiu um jovem casal. O monge explicou sua situação e implorou que o deixassem passar a noite, mesmo que tivesse que dormir no canto de um depósito. Que coisa, mas você deve estar cansado da estrada. A jovem esposa recebeu o monge com muita hospitalidade. Ela lhe ofereceu berinjela e pepino e, embora alegasse que não eram nada de especial, ele os achou deliciosos. O marido, por sua vez, observava o monge com desconfiança. E quem poderia culpá-lo, com um viajante desconhecido chegando de repente à casa de um jovem casal? O monge tinha poucos bens, incluindo apenas uma pequena quantia de dinheiro para pagar a hospedagem. Mesmo assim,
o casal o tratou como um convidado de honra, preparando lugar para ele dormir no quarto ao lado. Profundamente grato pela cama macia, o monge se perguntou se havia algo que pudesse fazer para recompensá-los. Praticamente a única coisa que lhe ocorreu foi entoar um sutra, e foi isso que ele fez, sentando-se e entoando um texto sagrado. Normalmente, ele estava totalmente concentrado enquanto recitava as escrituras, mas hoje ele estava estranhamente consciente dos sons ao seu redor. Ele podia ouvir o vento na grama, junto com um barulho parecido com o de um sino. Insetos, talvez. O monge continuou a cantar, mas ouviu atentamente e então percebeu que o som semelhante ao de um sino era a voz de uma pessoa. O que devemos fazer, querido? Era a dona da casa. Nada para fazer. É o suficiente. Outra campainha, a voz do marido. O monge pensou que soavam. Estranho, mas depois que começava a recitar um sutra, ele nunca parava até terminar. Agora, querido, isso nunca vai acontecer. Eu não quero ficar sozinho. A mulher estava levantando a voz. Eles não pareciam pensar que o monge pudesse ouvi-los, mas seus ouvidos eram melhores que os das pessoas comuns. Ele sabia que era errado escutar e tentou se concentrar em seu canto, mas não conseguiu impedir que as vozes chegassem aos seus ouvidos. Você pode pensar o que quiser. A esposa de novo. Vou fazer isso de qualquer maneira. Fazer o quê, exatamente? O monge sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele deveria parar de cantar e intervir na discussão, ou... Não, ele não conseguia parar de cantar. Ele teve que continuar recitando o texto sagrado. Ele não tinha certeza do porquê, ele apenas sentiu isso. Sim, por quê? Porque todo o seu corpo estava tremendo. Ele tinha arrepios por toda parte, até o topo da cabeça, que estava careca há muito tempo. O que é isso? Venha, vamos fazer isso. A porta deslizante instável se abriu silenciosamente, revelando a mulher segurando uma machadinha, com os olhos selvagens. O monge deixou que seus olhos se voltassem para ela, mas com a boca ele continuou cantando. Onde está aquele monge? Para onde ele foi? A mulher bateu com a machadinha bem na frente do monge. Uau! Mas ela parecia não notá-lo. Onde ele está? Ele fugiu? A mulher saiu da sala, sua sombra se esticando, formando formas estranhas. Formas desumanas. E então outra sombra bizarra se juntou a ela. Pesquise, meu amor. Devemos encontrá-lo. Ou então. A mulher estava em pânico. Por que ela estava em pânico? Caso contrário, você. Houve um toque, como um sino. Então veio uma mastigação, como se alguém estivesse mastigando papel. A mastigação continuou e continuou. Durante todo o período, o monge nunca parou de cantar o sutra sagrado. No momento em que o som parou, ele saiu. Não se despediu do jovem casal, não olhou para eles, simplesmente saiu de casa. Lá, ele encontrou as asas acastanhadas de um inseto caídas no chão. Tentando. Ele ouviu o som de um inseto vindo da grama dos pampas e então ele desapareceu. O monge juntou as mãos em oração sobre a asa esfarrapada do inseto e então, ainda cantando, saiu noite adentro. Todos ouviram extasiados a história de Shizui. Mau Mau refletiu sobre a importância da entonação e da entrega. Geralmente tão cabeçadura e inocente, quando contava sua história, Shizui parecia uma pessoa completamente diferente. Ela também parecia, com a luz da chama brilhando em seu rosto. Ela quase parece familiar, de alguma forma. Mau Mau pensou distraidamente enquanto olhava Shizui de perfil, mas então a outra garota olhou para Mau Mau e sorriu. Ela apagou a chama, descartando o pavio e o óleo do braseiro no meio da sala. Ok, você é a próxima, disse Shizui, sorrindo inocentemente mais uma vez. Ah, sim, Mau Mau percebeu. Se ela fosse participar de uma convocação de histórias assustadoras, ela mesma teria que contar uma. Ela assentiu. O que deveria dizer? Mau Mau não era do tipo que acreditava nesse tipo de história, o que tornava difícil para ela inventar algo convincente. Sem outras opções, ela decidiu contar uma história que ouviu de seu pai. Isso aconteceu há algumas décadas, ela começou. Afirmou-se que uma pequena chama flutuante, considerada uma alma humana errante, apareceu perto de um cemitério. Agora que Mau Mau era o contador de histórias, Ingu a soltou, enrolando-se no pano até que apenas seus olhos estivessem aparecendo. Achando isso muito peculiar, alguns jovens corajosos decidiram descobrir a verdade sobre o assunto. E quando eles fizeram
Mal Mal pôde ver Ingua mordendo o lábio. Se ela estava com tanto medo, deveria apenas tapar os ouvidos, pensou Mal Mal. Eles descobriram que a explicação era perfeitamente mundana. Um homem que morava na área caminhava entre os túmulos. Alguém acabará de dizer que a luz era uma alma inquieta. Infelizmente, a história que ela estava contando não era exatamente a história misteriosa que todos esperavam. Ingua soltou uma respiração que parecia ao mesmo tempo aliviada e decepcionada. Ele era apenas um ladrão de túmulos comum. A testa de Ingua atingiu o ombro de Mau Mau com um golpe. Então ela olhou diretamente para Mau Mau e disse: ladrão de túmulos? Sim. Ele estava obcecado por alguma maldição bizarra e tentava fazer uma mistura que supostamente funcionasse em todos os tipos de doenças. Você tritura fígados humanos e depois espalha-os por todo o corpo. Golpe. Desta vez, Ingua acertou a testa de Mau Mau. Essa é a história, disse Mau Mau, esfregando a cabeça. Ingua foi a próxima, mas sua história não era nada coerente. Mesmo assim, ela superou isso e só sobrou uma luz. Segurando estava a mulher que os cumprimentou. Pensando bem, com uma mulher sentada em cada ponto cardial, e mais duas entre cada uma delas, totalizaram 12 participantes. Mas esta mulher contou 13 histórias. Mau Mau se perguntou o que estava acontecendo aqui. A última mulher contou uma história da época do ex-imperador. Ela falou de um momento em que a população de mulheres do palácio tinha crescido demasiado, quando apenas um punhado delas eram companheiras de cama de Sua Majestade. Mau Mau simplesmente não conseguia entender o que ela dizia. Sua cabeça estava girando. Ela olhou vagamente para o braseiro diante deles. O orador chegou a uma conclusão assustadora, causando arrepios em todos os outros, mas Mau Mau não ouviu realmente o que ela estava dizendo. Agora, quanto ao 13º andar, a anfitriã estava prestes a lançar a última luz no braseiro quando Mau Mau se levantou e abriu a janela. Ei, Mau Mau! Ingua tentou impedi-la, mas Mau Mau não permitiu. O vento invadiu a sala, jogando para o lado as cobertas de todos. Mau Mau respirou fundo o ar fresco e expirou novamente. Não admira que eu estivesse começando a ficar tonta, pensou ela. As luzes apagadas foram todas colocadas no braseiro. O braseiro tinha carvão e os pavios restantes haviam pegado novamente. Coloque um monte de carvão vegetal meio consumido em uma sala apertada e feche a janela, e é claro que apenas uma coisa pode acontecer. Mau Mau foi até algumas das senhoras mais alarmantemente deprimidas, sentadas ao redor do braseiro, e os levou para onde o fluxo de ar era melhor. Ingua, percebendo tardiamente, começou a ajudar. Acender uma chama em um espaço sem ar produz gases prejudiciais ao corpo humano. Foi por isso que ela se sentiu cada vez mais estupefata à medida que a noite avançava. Demorei muito para perceber isso, Mau Mau se repreendeu, perguntando-se por que ela não percebeu isso antes. Ao mesmo tempo, ela percebeu que suas ações foram bastante rudes com o anfitrião. Ela se virou para outra mulher do palácio para se desculpar, mas não a viu. Bah, e eu estava tão perto também, ela pensou ter ouvido alguém dizer, mas não havia ninguém lá. Então, o que houve com aquela história? Shizui perguntou. A reunião terminou com todos se afastando. Ingua estava olhando para Mau Mau como se perguntasse quem é essa garota? Shizui ainda estava com o pano na cabeça, aparentemente feliz assim. Que história? Mau Mau perguntou. Shizui se referia à história da chama na floresta. Ela não tinha esquecido que Mau Mau havia prometido lhe contar o segredo da história. A proibição de entrar na floresta pode ter sido uma superstição, mas isso não significa necessariamente que não houvesse uma boa razão por trás disso. Por exemplo, suponha que a floresta fosse perigosa. Suponhamos que estivesse cheio de comida, mas também cheio de coisas que não podiam e não deveriam ser comidas. Isso poderia ter inspirado a proibição. E então, suponhamos que alguém novo chegasse à região, alguém que não tivesse crescido na aldeia. Naquela época, você não deve comer o que cresce na floresta, pois isso irá prejudicá-lo havia, ao longo de muitos anos, se tornado simplesmente não entre na floresta. E precisamente porque as pessoas observaram a restrição tão escrupulosamente, ninguém sabia distinguir o que era e o que não era comestível na floresta. Tudo isto sugeria o seguinte: assolados pela fome devido à escassez de colheitas, a mãe e o filho tentavam sustentar-se com a abundância da floresta. Sabendo que estavam violando os costumes da aldeia, porém, fizeram isso secretamente, quando ninguém veria.
Eles entraram sorrateiramente na floresta nos breves momentos do crepúsculo, enquanto ainda havia luz, mas era difícil ver alguém, e colheram cogumelos e frutas vermelhas. Eles voltaram para casa com o pôr do sol, sem nunca saberem o que haviam colhido. Existe um fungo chamado cogumelo do luar, disse Mau Mau. Parecia muito com o cogumelo ostra comum. Parece bastante comestível, mas na verdade é venenoso e causa náusea quando comido. Como o próprio nome sugere, tem uma característica incomum. Ou seja, o cogumelo brilhava à noite. O corpo frutífero era realmente delicioso, tão delicioso, na verdade, que ela não conseguiu evitar cortar um e comer um pedaço, e então seu pai a forçou a vomitá-lo de volta, um de suas lembranças mais agradáveis. De qualquer forma, a mãe e a criança colheram os cogumelos antes de brilharem, por isso nunca souberam o que tinham enquanto caminhavam por aquele caminho escuro. O brilho dos cogumelos em sua cesta poderia parecer, para algum observador distante, como as chamas flutuantes que se acredita serem almas humanas errantes. Enquanto isso, quando a mulher e seu filho chegavam em casa e acendiam uma luz, o fungo parava de brilhar, parecendo perfeitamente normal enquanto eles esvaziavam a colheita e a comiam. Os cogumelos do luar normalmente não eram venenosos o suficiente para matar, mas e se fossem comidos por alguém gravemente desnutrido? A criança morreria primeiro, seguida pela mãe. Depois havia a questão do que a mulher tentará dizer no final. Talvez ela tenha tentado dizer aos outros aldeões a cogumelos deliciosos na floresta ou algo parecido. Um pequeno ato de vingança contra os vizinhos que se recusaram a ajudar ela ou seu filho. Então foi isso. Shizue agitou a roupa, parecendo satisfeita. Então ela disse, ok, tenho que ir por aqui. Então ela foi embora como uma garotinha. Ela pareceu a Mau Mau um espírito bastante livre e não especialmente interessado no que os outros pensavam, não que Mau Mau fosse alguém para julgar. Afinal, não é tão assustador, disse Ingua. Ela estava estufando seu peito modesto com coragem, muito ao contrário de como ela agiu antes. Aposto que as outras histórias também têm explicações como essa. Talvez, disse Mau Mau. Eu me pergunto. Juntas, ela e Ingua voltaram para o pavilhão Jade. Oh, você voltou mais cedo do que eu esperava, disse Ongnian, que estava esperando por eles. Ela estava costurando, fazendo pequenos ajustes para a princesa em rápido crescimento. Sim, as coisas ficaram um pouco selvagens no final, disse Ingua. Suponho que sim, disse Ongnian, como se isso fizesse todo sentido. Depois que a senhora que sempre organizava essas reuniões morreu no ano passado, fiquei um pouco preocupado sobre quem iria substituí-la. Ongnian largou a agulha, suspirou suavemente e esfregou os ombros. Ela era uma mulher atenciosa. Eu devia muito à gentileza dela. Lamento que tudo tenha acabado para ela antes mesmo de ela sair do Palácio dos Fundos. Mau Mau estudou a expressão de Ingua. Sua bravata anterior a estava abandonando, seu rosto ficando pálido. Sobre esta senhora. Isso é estritamente entre nós, mas ela era uma das companheiras de cama do ex-imperador. Não gosto muito de reuniões assim, mas era uma de suas poucas diversões, e teria sido grosseiro impedi-la. Depois que ela faleceu no ano passado, devo admitir que senti pena de pensar que a tradição simplesmente desapareceu. Estou feliz que alguém tenha se esforçado para continuar. Ongnian guardou suas ferramentas de costura em uma caixa de madeira laqueada e, com outro suspiro, foi para o quarto. Mau Mau não pôde deixar de pensar que a história de Ongnian lhe parecia de alguma forma familiar, e então ela percebeu que se parecia com a história que a anfitriã havia contado. Ela não conseguia se lembrar dos detalhes exatos, mas a julgar pela expressão exangue de Ingua, ela estava pensando a mesma coisa. Mau Mau cruzou os braços e ficou intrigada com isso. O mundo estava cheio de coisas que ela não entendia. De qualquer forma, ela estava feliz por a convocação ter terminado antes de chegarem ao 13º andar. Ingua, apavorado, insistiu que Mau Mau ficasse com ela naquela noite, deixando Mau Mau sufocado demais para dormir o suficiente.